Fala pessoal, eu sou o Victor, eu sou membro do grupo de programação competitiva do Cefet-MG e hoje eu vou estar trazendo para vocês a solução de um problema chamado Counting Numbers, ou contando números em português, da plataforma CSS. É um problema bem comum de programação dinâmica. E a estrutura geral da aula de hoje vai ser basicamente iniciando pela introdução ao problema, é um problema bem simples. E logo em seguida a técnica que a gente adota, que seria de programação dinâmica, a DigDP, é uma variação da programação dinâmica, eu vou explicar brevemente como que ela funciona. Vou arquitetar com vocês uma solução mais alto nível e partir para o live coding, né, que seria a codificação ao vivo com vocês, antes de encerrar a nossa aula. Então, contextualizando sobre o problema, a tarefa é basicamente encontrar a quantidade de inteiros entre A e B, onde nenhum par de dígitos adjacente é igual. Então, um dígito que seria inválido nessa regra seria, por exemplo, 110, porque os dois primeiros dígitos, né, 1 e 1, são adjacentes e são iguais. Então, isso não seria válido para a nossa avaliação. Ele quer a quantidade, todos os dígitos que são válidos entre um range, né? E você pensa, pô, deve ser bem fácil de implementar isso. A gente implementa um brute force, percorrendo todos os números, e para cada número a gente verifica todos os dígitos. Se tem algum dígito adjacente igual, a gente remove ele da conta. E seria até uma solução caso o nosso range não fosse tão grande. E é aí que entra a nossa solução com a DigDP. A gente tem essa restrição em que o B e o A eles podem valer até 10 elevado a 18. E percorrer de 0 até 10 elevado a 18 é totalmente inviável se você for percorrer dígito a dígito fazendo essas várias comparações. E aí que a gente entra com a DigDP. A DigDP é uma técnica bem conhecida em programação dinâmica, em que a gente, ao invés de percorrer todos os números nesse intervalo, a gente vai construindo esses números um a um. Então a gente começa construindo do zero e passa a construir 1, 2, 3, e à medida que a gente vai construindo cada número, a gente vai validando se ele é válido ou não. E o que ajuda muito nesse problema é que a gente pode usar a memória da DP para quem não sabe, né, a programação dinâmica tem essa essência em que a gente usa uma memória, né, um objeto auxiliar à parte que vai ficar armazenando valores que não vão precisar ser calculados novamente no futuro. Isso economiza muita computação, porque em vez de ter que ficar calculando cenários repetidos, a gente pode simplesmente recorrer à memória em O de 1. Então, é exatamente essa estratégia que a gente vai usar aqui hoje. E o modelo da solução seria, basicamente, fazer uma decomposição da resposta. Como eu falei, a gente vai começar contando de 0 até n, que é o nosso teto, né, construindo o número desde o zero. Só que a nossa solução não é desde o zero, é desde o A, de A até B. Então, o que a gente vai fazer é calcular de 0 a B, né, a quantidade de números válidos, e subtrair da solução de 0 até A. E aí a gente consegue encontrar a nossa resposta. A nossa DP ela vai precisar de 4 valores, né, que é a posição atual que a gente está preenchendo, o último dígito que a gente colocou para a gente validar se ele é igual ou não, o tight, que é uma restrição que eu vou explicar no próximo slide um pouco melhor, é um booleano, e o stored, que eu também vou explicar um pouco melhor no próximo slide. Mas dessa forma a gente constrói os dígitos da esquerda para a direita, né, com uma recursão, e a gente consegue encontrar nossa solução de forma bem simples. Então, o que seria esse tight, né? O tight seria um cenário, né? Por exemplo, quando a gente está em valores muito baixos, né? Vamos supor que o nosso B vale 1000 e a gente está calculando 103, por exemplo. A gente sabe que a gente pode testar livremente todos os valores de 0 a 9 em cada dígito, né? Mas quando você começa a chegar muito próximo, por exemplo, aqui no slide a gente tem o número 321. A partir do momento que você preencheu o 3 no primeiro dígito, o segundo dígito ele fica tight, que a gente chama, né, apertado. Você não pode mais testar valores de 0 a 9, porque se você passar de 2, você vai estar passando do nosso limite superior. Então a gente precisa armazenar esse tight para saber quando a gente tem um limite. Esse limite, então, do tight vai ser, o limite, né, que a gente quer avaliar vai ser 2, porque passando de 2 está passando do nosso teto, que não é o que a gente quer. E o stored seria basicamente porque, como a gente vai construir o dígito zero com as casas fixas, a gente quer desconsiderar zeros à esquerda, porque zeros à esquerda, se a gente não tivesse essa validação com o stored, a gente iria eliminar essas possibilidades. Por exemplo, o número 1, o número 007, por exemplo, que está aqui no slide, na verdade, ele seria um número válido porque os zeros deles são à esquerda, mas se a gente não validar isso de alguma forma, né, que seria com o stored, a gente iria estar descartando essa possibilidade porque a DP iria considerar que o 00 está se repetindo e não seria válido. Vai ficar um pouco mais claro na implementação, e é por isso que eu vou fazer a codificação ao vivo com vocês agora. Então, basicamente o que eu quero fazer para começar seriam ler os dois valores, A e B, e esses valores, se eles forem lidos na entrada, A, B, o que eu quero fazer? Então, eu tinha falado para vocês que a resposta seria basicamente a subtração do range até A, até B, pelo range de 0 a A. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma função auxiliar, que seria countValid B,
menos count valid A. No caso, A menos 1, né? Porque o A está incluso na nossa solução. E seria isso. Beleza. Tá, aqui tá ok. E eu vou começar fazendo a nossa memória. Deixa eu ver como que... como que eu precisaria mesmo? Não, precisaria de um long com a nossa memória. Com os valores 20, por que 20 nessa primeira posição? Porque isso aqui vai ser basicamente... Deixa eu colocar uma inglês errada. O primeiro valor vai ser a posição. Ele vai de 0 a 19, porque isso aqui é basicamente o maior número que a gente consegue colocar, que seria 10 a... Isso aqui é 10 elevado a 18, tem 19 dígitos, né? 10 elevado a 18, tem 19 dígitos. O segundo que eu quero colocar aqui também vai ser... Não, esse aqui vai ser 11. O que acontece? Eu vou estar armazenando esse aqui, vai ser meu last digit. Deixa eu pensar aqui. Esse meu last digit, ele pode ir de 0 a 9, certo? Ou seja, são 10 números. Mas por que eu coloquei um extra aqui? Eu vou ter um extra que vai ser o 10. Esse 10, ele vai... O meu 10º número, ele vai ser basicamente para quando tiver vazio, né? Para eu marcar quando não tiver nenhum dígito ainda. Então, o último dígito pode ter sido de 0 a 9, mas caso não tiver nenhum dígito antes, eu vou marcar como 10. A minha terceira posição, minha terceira e minha quarta, vão ser o tight e o get started. Não get started, não. Vou chamar de leading. Tight, que ele vai ser booleano, né? 0 ou 1. Que ele vai basicamente me dizer se a gente está muito próximo do teto. Se estamos próximos ao teto. E o último vai ser o isLeading, que também vai ser 0 ou 1, um booleano, que ele vai basicamente dizer se só tivermos zeros à esquerda até o momento. Beleza, então essa vai ser a nossa memória, basicamente. E o próximo passo seria implementar a nossa DP, né? Eu vou implementar primeiro a DP e depois o count valid, mas... Deixa eu ver, vou retornar um long na DP, né? Que seria vou fazer um solve DP aqui. Eu vou ter uma string S, com string S. Eu vou ter uma posição, que é essa posição aqui. Eu vou ter um last digit. Eu vou ter um tight. E eu vou ter um isLeading. Ok. Então, como essa função ela vai ser recursiva, a gente precisa primeiro validar o caso base, né? O caso base da nossa função recursiva vai ser quando a nossa posição foi igual a s.length. Escrevi length certo? Não é th, né? Se a nossa posição for igual ao tamanho da string, é porque a gente encontrou um número válido. Então, deixa eu anotar aqui. Encontramos, é o caso base, encontramos um número válido. Ok, então nesse caso a gente continua, então return 1. Esse seria o nosso caso base para finalizar a DP, né? Para finalizar a busca por esse número. Porque a gente vai construindo, né, o número casa a casa, né? Primeira caixinha, depois a segunda, terceiro, quarto, quinto, e assim por diante. Quando a gente chegar no último dígito, né, o nosso length, do nosso número, a gente vai retornar que nós encontramos um valor válido. E aí, a primeira parte que a gente vai fazer aqui, antes de fazer os cálculos de fato, que é a chave de ouro, né, da DP, é a memorização, né, fazer a verificação da memorização. Porque se eu já tiver calculado aquele cenário anteriormente, last digit, tight, e o isLeading. Então, se isso aqui for diferente de menos 1, diferente de menos 1, é porque eu já calculei esse valor antes. Então, se eu já calculei esse valor antes com esses mesmos parâmetros, eu estou sempre armazenando esses parâmetros aqui na minha memória, né? Se eu já calculei antes essa posição com esses parâmetros, isso quer dizer que eu não preciso fazer todo o cálculo e verificação de novo. Eu simplesmente posso retornar esse valor aqui, porque já foi armazenado na minha memória. E esse aqui é o grande truque, para falar a verdade, da programação dinâmica.
E é o que vai economizar muito poder computacional. É justamente, literalmente, esse pulo, né? Se eu já calculei um trecho de, sei lá, de 50 a 99, futuramente, se eu precisar calcular de novo de 50 a 99, eu não preciso fazer todo o cálculo novamente. Eu posso simplesmente pular essa etapa. Então, opa, então, beleza. A gente vai inicializar a nossa resposta, igual a 0. E a gente vai definir o nosso limite, né? Vai ser tight. E aqui, se tiver tight, eu preciso limitar o nosso teto à posição. Eu vou colocar essa subtração inteligente aqui. Isso aqui está basicamente convertendo a string para número, né? Quando você subtrai pelo ASCII do dígito 0, né? Você está basicamente convertendo de volta para um numerador. Né? Isso aqui é uma string, né? E se não, vai ser 9, nosso limite. Porque se não tiver apertado, eu posso testar todos os números de 0 a 9. Se tiver apertado, eu vou testar todos os números até o meu limite, que seria esse definido por esse tight, né, do valor anterior. Então agora é a parte que a gente vai iterar e testar todas as possibilidades. Então o D vai ser o valor que a gente vai testar, ele vai começar em 0. Enquanto o D for menor ou igual ao nosso limite, a gente vai incrementar o D nesse for loop. Ok, caso base, encontramos um número válido. Aqui a gente, só salvando aqui a gente tem a nossa otimização da DP com memória. Então, isso aqui é o que vai otimizar a nossa resposta. Aqui nós definimos o limite. Limite. Não precisa desse comentário, né? Totalmente desnecessário. Intuitivo isso aqui. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar a linha de raciocínio. Não é tão trivial assim. E vocês precisam entender um pouco de recursão também. Eu não tenho tanto tempo assim para explicar a recursão, mas vocês vão perceber aqui mais para frente que eu vou chamar essa mesma função várias vezes para ela poder ir fazendo esse preenchimento. Mas, basicamente, a gente quer ver primeiro aqui, na hora de colocar um número novo, né? Se ele não for isleading, ok, estava errado. E se, deixa eu pensar, e se meu D não foi o last digit, não foi igual ao last digit, não, se meu D foi igual ao last digit, eu quero continuar, porque esse é um caso inválido. Então, eu vou estar sempre incrementando a minha resposta, né, com a quantidade de casos válidos, só que se o meu D for igual ao dígito anterior, é um caso inválido. Então, eu vou só dar um contínuo, né, eu não vou considerar essa possibilidade. E, beleza. E esse isleading aqui trata aquele caso que eu falei dos zeros à esquerda. Então, beleza. Agora a gente precisa preparar os parâmetros para mandar para a próxima iteração da recursão. Então, a gente precisa calcular o próximo dígito, o próximo tight, o próximo leading, que seria... Vamos ver aqui. O bool next tight. Next tight. Escrevi certo? Acho que sim, né? Então, eu vou receber o tight atual, né? Se já está apertado, né, o nosso limite, ele vai continuar apertado, mas ele tem que ser se o D tiver igual ao limite também. Então, essa verificação aqui é basicamente ver se o meu D, né, se o meu dígito atual bateu no limite e se ele já estava tight antes. Se essas duas verificações baterem, é porque a minha próxima iteração também vai ser tight. Então, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o número 321, né? Se eu estava preenchendo o 3, vamos supor, preenchi o 3 primeiro, e aí eu estava preenchendo o 0. E vou preencher o próximo dígito, né? O meu próximo dígito, ele vai estar tight ou não? Nesse caso, não vai estar. Porque como esse valor aqui não tá no limite, né? Ele não tá no limite. Então, eu posso colocar qualquer valor aqui de 0 a 9, que não tem problema, eu não vou passar. Agora, se esse número aqui tá tight, né? Como é que eu vou saber se o meu próximo tá tight também? Se o número anterior estava tight e o D tá no limite, ou seja, o 2 está no limite atual, que era 2 que a gente setou mais para cima, então eu não posso colocar qualquer valor aqui. Se eu colocar 9 aqui, eu vou estar ultrapassando meu valor. Então, é assim que a gente define se está tight ou não o próximo valor. Agora, o bool next leading, né? Next leading. Então vai ser um raciocínio parecido, vai ser se ele estava leading já, leading, e eu coloquei 0, né? Se meu D for igual a 0. Isso significa que ele continua leading, né? O leading, se você não estiver lembrando, é basicamente o que afirma para mim que eu estou preenchendo só com zeros até o momento, para eu saber e poder pular a verificação, né? Aqui eu pulo essa... Onde que eu pulo essa verificação? Aqui, ó. Aqui eu pulo a verificação do sleading, né? Então a gente precisa preencher isso daqui.
Então, até aqui tá ok. O próximo seria o int next last. Então, ele iria receber basicamente o next leading. Não seria isso. Não seria? Vou colocar para ficar mais intuitivo. Next is leading. Next is leading. Se o próximo tiver leading, eu vou colocar 10, porque é aquilo que a gente definiu. 10 seria nenhum dígito ainda, não preenchi nenhum dígito ainda. Se não, eu vou colocar como D mesmo, que é o dígito que a gente está testando atualmente. Lembrando que isso daqui vai ser basicamente uma tentativa e erro, né? A gente vai tentar... Esse aqui é a descrição desse for loop, né? A gente vai tentar colocar todos os dígitos possíveis naquela iteração. Então, beleza. Se o próximo estiver leading, a gente continua leading, né? Seria com 10, assim que a gente definiu anteriormente. Se não, eu vou colocar o valor atual. Ok. E agora só falta a nossa answer, né? A nossa answer vai ser basicamente a soma com a próxima iteração, que vai ser a chamada recursiva da DP, solve, não deu autocomplete, solve DP, passando a string, passando a posição mais 1. Vou passar o last digit, vai ser next, passar o next last, né, que seria o next last digit, o next tight, tá? Saiu errado aqui, que seria o next tight, e o next is leading. Next is leading, ok. E vai ser basicamente isso a nossa DP, né? Depois de calcular todos os valores, eu vou retornar basicamente a memória na posição last digit tight is leading. Tudo correto aqui? Deixa eu ver se sim. Aqui esteja tudo correto. Então, basicamente, aqui eu estou armazenando a minha resposta já na memória diretamente e retornando a memória ao mesmo tempo. Né? Agora, só fazendo o auxiliar, né, para esse count valid aqui, que seria uma função mais simples aqui. Count valid. Cara, não tá dando autocomplete. Acho que eu removi o copilot para ele não me ajudar aqui. E aí ele não tá dando autocomplete mais, cara. Então, beleza. Pro caso base, né? Se a gente tem um n. Se o n for igual a... Não, vou colocar se ele for menor do que 0. Então, eu retorno 0. Porque não tem nenhum número válido, né, no nosso caso. A gente quer no intervalo a partir de 0. Se ele for igual a 0, para otimizar também, eu retorno 1, porque 0 por si só ele já é válido, né? A string, né? String s, ela vai ser basicamente um toString do n, basicamente é uma função pronta para converter o dígito para string. E aqui a gente dispara a DP, né? Solve DP, passando a string, a posição inicial que vai ser 0, o 10 aqui seria do last digit, né? A gente usa o 10 para nenhum dígito ainda, que é a solução que a gente está desenvolvendo. E aqui true e true, para começar a nossa DP. Mas antes, acabei de lembrar aqui, eu preciso limpar a nossa memória. Essa função memset, que eu passo a nossa memória, que eu declarei aqui globalmente. E aqui eu posso passar -1 e o size of memo. Para ele, isso aqui é basicamente para limpar a nossa memória, antes de fazer as contas. Limpar a memória. E eu acredito que isso aqui já esteja funcional. Deixa eu enviar isso aqui. Opa. Vamos enviar aqui para testar. Não fiz login. Ok. Escolhi o arquivo. De computador. Live coding. livecoding.cpp. E é isso. Solução aceita. Espero que vocês tenham entendido. Não é um problema trivial, né? Envolve recursão, envolve programação dinâmica, uma variação da programação dinâmica. Parece um problema muito simples, mas no final a gente vê que a gente precisa de várias técnicas avançadas para encontrar a solução.
Aqui eu trouxe para vocês outros problemas semelhantes para vocês praticarem, usam mais ou menos a mesma forma de pensar, assim, é óbvio que com suas nuances. Então eu trouxe o Count of Integers, o DigiSum e o Investigation, todos de plataformas diferentes, né? O LeetCode, o Spoj e o CSS. E dessa forma, eu agradeço pela aula de hoje. Se vocês quiserem escanear o QR Code para seguir o GCC no Instagram, seria de grande valia. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido muito bem a solução de hoje.